Conta pra mim, bebê, se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu trago pra vocês uma história que é a história do Tony Flor, tá? E da Ana Cláudia Flor, a esposa, ou melhor, a viúva, que teria encomendado, né, a morte do próprio marido. E essa história, na verdade, ela chama muito atenção, porque é aquilo, né, aquele negócio de jornalismo de momento, aquele jornalismo que a gente está acostumado normalmente à tarde, onde as pessoas buscam muitas vezes ajuda. E essa mulher, durante um ano, ela ficou junto com um repórter, o Arthur Garcia, procurando por justiça pelo marido dela. A história tem muitas personagens, muitas pessoas, muitos elementos, e eu gostaria que vocês ficassem aqui comigo até o final. Já aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, deu bastante trabalho para trazer esse caso para vocês, então fiquem comigo até o final, que agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, diferente de alguns casos que acontecem no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que normalmente tem uma cobertura mais abrangente, esse é um caso que eu tive que pegar mesmo pedaços. Foram casos feitos assim, que realmente foram pedaços aqui, pedaços ali. A melhor cobertura que eu vi sobre esse caso foi de um repórter muito competente chamado Arthur Garcia. É um jornalista local de Cuiabá que fez um serviço muito bom. Por quê? Como começa essa história toda? Pra gente tentar entender, porque o jornalista acabou virando parte da história. Isso foi uma coisa muito incrível que eu achei nesse caso, porque é uma história assim digna de cinema mesmo. Veja bem, no dia 11 de agosto de 2020, então durante, né, a nossa panda, o que vai acontecer é que um rapaz de 35 anos, um empresário, ele tinha uma empresa de representação de alimentos e produtos, uma empresa que estava indo muito bem. Eles chegaram a estimar que o faturamento mensal chegava a R$1 milhão, onde ele ficava ali em torno de 5% desse valor. E esse homem parece que ele gostava de treinar jiu-jitsu, alguma coisa assim, ligado a esporte. Então ele simplesmente numa segunda-feira, um dia que ele não costumava treinar, ele decide bem cedo que ele vai para a academia. Eu vou continuar chamando de Tony Flor porque é como todo mundo ficou conhecendo o caso. E o Tony sai do carro dele logo cedo para poder treinar, quando de repente ele é alvejado próximo ali à academia logo que ele sai de carro. Segundo ele, alguém disse para ele, chamou o nome dele e disse perdeu, e ele teria recebido ali 5 disparos. Então Tony, né, sendo ali um homem de compleição física grande, ele ainda consegue alguma resistência para chegar até a academia. E chegando na academia, o instrutor dele vira para ele, né, e pergunta o que aconteceu. Ele começa a dizer que ele foi baleado, né? As pessoas começam a olhar e eles começam a prestar ali os socorros. Ele pede o telefone, ele liga para a esposa Ana Cláudia e diz: olha, eu fui baleado, eu acho que me confundiram com alguém, esses tiros não eram para mim, mas eu queria dizer para você que eu amo muito as meninas, eu tô muito preocupado, cuido das meninas por mim. Teria passado para ela algumas senhas de banco e também senhas de redes sociais, teria passado alguns dados ali para ela. E depois o instrutor da academia acaba direcionando ele até um hospital. Quando eles chegam no hospital, ele recebe então o primeiro atendimento, eles identificam ali, né, os disparos, e ele até se mantém estável. A esposa chega a visitá-lo, então ele conversa com a esposa e ele diz, né, a esposa diz que ele teria falado ali para ela que eles teriam confundido ele com um policial que treinava com ele na mesma academia, que seria um policial rodoviário. E ela acaba encontrando até um nome para esse policial rodoviário, e essa história, então, ela é registrada. O boletim de ocorrência ele é registrado no mesmo dia dos disparos, no dia 11 de agosto de 2020. Então eles sabem que uma pessoa recebeu ali, foi baleada, porém estava com vida no hospital. Só que a gente sabe que foi aquela loucura toda que estava acontecendo em agosto de 2020 e o hospital ele estava um pouco cheio, as coisas estavam um pouco difíceis e eles não perceberam que tinha dado uma complicação no caso do Tony Flor. Então no dia seguinte, no dia 12 de agosto de 2020, então um dia depois, né, que ele chega ao hospital baleado, ele perde a sua vida. A esposa se revolta com a situação, ela se revolta assim, em vários âmbitos. Então ela começa primeiro, quem teria feito aquilo com o marido dela, ela queria justiça, tá? Acima de tudo ela queria justiça.
E também queria saber por que em um dia o marido dela estava bem e o que os médicos disseram era que o marido iria sobreviver, ela teria visitado o marido e pouquíssimo tempo depois o marido teria então vindo a óbito. Então ela tinha muitas dúvidas e ela queria essas dúvidas sanadas, ela queria respostas para as perguntas que ela tinha. Então o que acontece? Ela vai até a delegacia não se contentando apenas com os boletins de ocorrência, nem com a investigação policial, ela começa a apertar firme a polícia, dia após dia, depois semana após semana, e também começa a procurar então jornais locais. É nesse momento que ela encontra o jornalista Arthur Garcia. Arthur Garcia, ele teria conhecido o Tony Flor, tá? Ele teria sido ali, eles teriam trabalhado juntos em um momento em que o Tony Flor trabalhava como representante comercial na Ambev e ambos teriam trabalhado juntos, mas ele não teria pegado o momento ali em que os dois tinham se casado. Os dois eram casados há 15 anos, a Ana Cláudia e também o Tony, e quando tudo isso aconteceu, ela foi procurar esse jornalista que, por coincidência, conhecia o Tony Flor, que era uma pessoa muito conhecida na região. Inclusive, tá, ele teria recebido esses disparos em frente a uma academia, né, uma academia de luta, porém dizem que essa academia, por mais que não estivesse no nome dele, era uma academia dele. Parece que ele tinha ali uma prática de ter alguns bens que ele não colocava no nome dele, talvez ali em questões de poder se separar ou alguma coisa assim, porque ele tinha um relacionamento um pouco conturbado, mas a gente já chega aí. Essa esposa, então, enlutada, ela começa a pedir justiça pelo marido, ela começa a falar das 3 filhas dela, tinha 3 filhas pequenas à época, uma tinha 9, outra tinha 7, outra tinha 3, então ela começa a ficar muito nervosa com tudo que está acontecendo e com medo que a polícia não investigasse, ela começa então a ficar em cima, tá, do pessoal da DH, né, da Delegacia de Homicídios, porque ela quer entender, ela quer saber, ela quer justiça. Então ela coloca a boca no mundo, ela praticamente junto com esse Arthur Garcia, eles começam paulatinamente a tentar buscar quem poderia ter sido a pessoa, e isso já corria uma investigação paralela, né, ali com a polícia. Então, Arthur Garcia deu espaços de televisão para que ela falasse, para que ela pedisse justiça. Ela mandou fazer camisetas, ela também fez uma passeata da saudade, tá? E todos buscavam justiça por Tony Flor. E a cidade inteira ficou comovida com a história, a cidade inteira ficou mexida com a história, porque ele era uma pessoa querida e conhecida. Além de muitos amigos, ele tinha a própria empresa de representação comercial e a empresa estava em ascensão. Ele já era conhecido por ter representado marcas para outras empresas, então para ele a facilidade de conseguir clientes era muito grande. Então as pessoas o conheciam, principalmente porque ele estava sempre ali nas redondezas. Então, no primeiro momento, o que a polícia sempre faz, tá? Principalmente quando envolve cônjuge e tudo mais, é chamar a esposa, a mãe, o pai, os irmãos para prestar depoimento, é uma coisa normal, então todos prestam depoimento e é perguntado, né, inclusive para Ana Cláudia, se o casamento, como era o casamento dela. E ela relata que o Tony era uma pessoa maravilhosa e que o casamento dela era maravilhoso. Ele era um excelente pai e que tudo estava muito bem. E que ele teria dito para ela no telefone que ele tinha sido confundido com um policial, que por coincidência ou não, poderia ser um policial da academia que ele treinava. Então, quando começam essas investigações sobre como era o casamento dela, ela conta, né, essa parte, eles escutam alguns amigos também. Só que os amigos contam uma coisa, ela conta outra e a família conta outra. Por quê? A família conta que, na verdade, o relacionamento deles, o casamento deles, era um casamento de 15 anos, que já tinha acontecido idas e vindas, inclusive uma separação, e que sempre ali era um casamento um pouco conturbado. Para ela, não. Para ela era um casamento tranquilo, um casamento bom, e ela achava que o que tinha acontecido com o marido dela era uma injustiça e ela estava ali para buscar justiça. Já os amigos dele diziam outra coisa, diziam que ele teria pedido o divórcio, tá? Que, inclusive, ele já estaria até se envolvido com uma outra moça e que ela sabia, sim, que eles estavam ali em processo de divórcio, que ele já teria falado isso para ela. Nesse momento, né, a polícia, o que ela faz? Ela é esperta, então ela guarda essa informação e fica quieta, não fala nada, até porque seriam só informações jogadas no vento, né, ali algumas pessoas contando suas versões e eles precisavam de mais elementos.
E eles foram percebendo que ao longo do tempo aquilo foi tomando uma proporção muito grande. Ela estava basicamente ali todo dia na televisão e o caso Tony Flor, ele acabou tomando uma repercussão até fora do país. Então as pessoas, principalmente a polícia, se sentia assim muito pressionada. E já tinha um tempo, inclusive é dito até mesmo nos próprios jornais, né, os jornais locais, que na verdade a polícia estava com um grande déficit de resolver casos policiais. Então ela não achou que de repente a polícia iria tão a fundo, só que a polícia vai. Primeiro eles fazem um levantamento de bens do Tony Flor e eles descobrem que na verdade mesmo, né, o Tony Flor tendo um ganho bom, ali em torno de 50 a 60 mil reais por mês de lucro, apenas de lucro, a empresa estava começando, mas estava em ascensão. A empresa tinha capacidade e também tinha espaço, né, de estado para abranger para mais estados, vender para mais estados, e ele era muito bom naquilo que ele fazia. Ele só tinha 35 anos, então eles começaram a olhar tudo isso, né, essa situação toda, e tentavam entender o que poderia ter acontecido. Eles descartaram logo de cara, né? Mas eles não falaram para a viúva que haviam descartado, porque a viúva contava que ele tinha dito para ela que ele tinha sido confundido com um policial. Porém, quando o instrutor da academia retira ele da academia, então, para poder receber socorro médico, não foi isso que eles ouviram, porque quando ele deu esse telefonema para Ana Cláudia, ele estava no carro com o amigo, né? Eles estavam ali todos juntos e o que eles ouviram foi ele dizendo o quanto amava as filhas, o quanto amava ela e passando para ela senhas de banco, senhas de rede social, mas que em nenhum momento ele disse nada sobre policial. Eles disseram que ele disse para ela que devem ter confundido ele com alguém, porque aquilo não podia ser para ele, que ele não devia nada para ninguém. A polícia escuta o instrutor e começa a perceber que, na verdade, né, mediante aquilo que ele falou de que podiam ter confundido ele com alguém, todo o resto teria saído da cabeça da própria Ana Cláudia. Então as coisas começam a ficar muito esquisitas para a polícia, porém a polícia não tem prova de absolutamente nada. Só que eles começam a procurar. Ana Cláudia, ela começa a aparecer na televisão o tempo todo e ela começa a falar da empresa, que era um grande sonho, tanto do marido como dela também. Ela começa a falar sobre as coisas e o quanto ela precisa seguir em frente em nome do marido. Inclusive, encontrei no YouTube um vídeo dela de mais ou menos 8 minutos falando sobre a dor e sobre o luto, tá, que ela estava sentindo, que ela tinha uma cartela de clientes e pessoas, né, marcas inclusive conhecidas, que acreditavam no trabalho dela e que depois que o Tony faleceu, eles mantiveram ali o contrato com ela e que ela estava muito agradecida porque ela queria que a empresa continuasse crescendo, que ela estava fazendo de tudo para isso acontecer. Então, assim, é quase um vídeo promocional ali da empresa logo depois ali do falecimento do Tony Flor. E isso tudo dentro das investigações. Ela saía dali e de lá ela já ia direto na delegacia. Então, assim, ela tá, né, fazendo um vídeo de promoção da empresa, daqui a pouco ela corria para a delegacia e apertava mesmo, tá, os policiais querendo saber das investigações. O delegado responsável desse caso, ele dizia o seguinte para ela: olha, a gente não tem nada, a gente não tem imagem, a gente não tem testemunha, a gente não tem absolutamente nada. Esse caso vai ser mais um caso que vai ficar arquivado, provavelmente, como tem muitos aqui que aconteceram há 10 anos, 12 anos, 14 anos, tirando dela qualquer possibilidade que ela pudesse ter ali, qualquer vislumbre de que eles estavam investigando e estavam conseguindo encontrar coisas. Depois, o delegado responsável, ele também vai receber uma ligação anônima, e a ligação anônima dizia o seguinte para o delegado: olha, a morte, na verdade, do Tony Flor foi encomendada pela própria viúva, e quem teria feito isso foi um rapaz chamado Igor. E depois eles desligam o telefone. Porém, o rapaz que teria feito essa ligação anônima, ele teria dado também ali algumas instruções de onde esse Igor morava, e isso ajudou muito a polícia. Só que a polícia, ela demorou muito, foram muitas etapas ali para conseguir desvendar o que na verdade depois vai se descobrir que era uma quadrilha. Gente, é uma coisa assim bizarra mesmo, porque veja só, foi tão organizado que virou uma grande bagunça. Ela tá lá fazendo camiseta, falando com jornalistas e pedindo justiça pelo marido dela. Ela cria ali uma página de justiça pelo Tony, e muitas pessoas ali da cidade acabam ali, né, seguindo e tal aquela página, e todo mundo tentando ali
ajudá-la, e ela de fato recebeu assim muito carinho, inclusive dos clientes, das pessoas que continuaram ali com ela. Ele tinha uma cartela de clientes muito vasta que ninguém acabou rompendo o contrato com ela, porque tinha ali muita consideração pela luta dela, pelas coisas que ela estava fazendo e colocando o peito ali aberto, e ela não tinha nem ideia de quem pudesse ali, quem poderia ter feito ali alguma coisa com o marido dela, e ela parecia não ter medo, né? Ela estava destemida e sempre falando com muita força na televisão, chorava bastante, mostrava ali uma imagem sempre sentada do lado com o porta-retratos do marido e pedindo justiça, dizendo que aquilo não era justo, que o marido dela era uma pessoa maravilhosa e que eles tinham muitos sonhos. Só que acontece que a polícia está sabendo de outras informações. Primeiro, eles encontram ali alguns boletins de ocorrência de agressão, né, violência doméstica, e eles acabam confrontando ela em certo momento com um deles. Então eles chegam para ela e falam o seguinte: vem cá, você falou que o seu casamento era maravilhoso, mas aqui tem um boletim de ocorrência de 10 meses atrás, isso ainda em agosto, de 10 meses atrás, dizendo o contrário, dizendo que você teve uma briga com o seu marido e que seu marido teria aí partido para agressão. Ela vai e ela diz que na verdade foi no calor do momento que os dois teriam brigado, briga de casal, coisa que acontece com todo mundo, e eles vão descobrindo ali alguns outros que foram colocados e retirados, algumas coisas nesse sentido assim de que de repente a coisa não era bem como ela estava contando. Depois mais pessoas começam a surgir e surge também uma testemunha ocular. A testemunha ocular conta o seguinte, que havia um rapaz sentado embaixo de uma árvore, um rapaz sem capacete, sem máscaras, que na época todos estavam usando máscaras, e que estava do lado contrário, ali na calçada contrária da academia, e que teria sido esse rapaz que teria efetuado os disparos. Porém, a pessoa não saberia dizer o nome, né, desse rapaz, mas lembrava que era uma moto azul e dizia ali que tinha uma moto do lado, falou que inclusive era uma moto lá, uma Fan de cor azul, e que esse rapaz teria ficado embaixo dessa árvore esperando basicamente o Tony, e que essa pessoa teria escutado quando alguém disse assim, quando esse rapaz disse para o Tony, perdeu e acabou atirando. Então não teve nada de teria chamado, porque ela disse depois para o jornalista que ele teria contado para ela, inclusive no hospital, porque parece que ele estava falando normalmente um dia antes e depois eles perceberam complicações. Mas ela teria dito que esse rapaz, quando se aproximou do Tony, o Tony havia relatado para ela no hospital, que ele teria dito, você é o policial? E falou um nome ali, e quando ele virou, ele acabou recebendo, né, os tiros. E que na verdade aquilo ali não parecia certo, até porque a pessoa que viu tudo, ela disse que não foi isso, que o que ela tinha visto e ouvido foi o rapaz falando perdeu. E aquilo não era uma coisa ali muito característica de quem sai de repente para tirar a vida de alguém assim do nada, a não ser que ele estivesse devendo de fato para alguém. Então a polícia começa a fazer um levantamento na vida dele. A polícia faz um levantamento na vida dele para ver se ele não era envolvido com nenhum grupo, enfim, vocês sabem do que. Se ele não tinha envolvimento com pessoas ali erradas, ou se ele devia para alguém, se ele fazia uso de substância, tudo ali para saber se ele não tinha algum vínculo com alguma organização. Só que ele não tinha. Então a polícia percebeu que de fato aquilo ali não tinha muita coerência. Então o que a polícia faz? A polícia começa uma operação, o delegado estava desconfiado de uma pessoa desde o começo e o delegado começou a buscar ali algumas provas. Não tinha câmera de segurança para o lado de fora, não tinha câmera de segurança em alguns lugares, porém ele conseguiu algumas que eram borradas, mas que dava para ver a cor da moto, e era uma moto azul, assim como a testemunha ocular havia dito. Depois eles conseguem ali, tem um videozinho dele entrando na academia, meio abaixado assim, se segurando, curvado, pedindo ajuda para o pessoal que estava na academia. E aquilo também provava que ele chegou na academia falando e tudo certo, E ela dizendo na televisão que ela queria respostas, inclusive do hospital, porque ela teria deixado ele bom no hospital, Depois ela teria visitado ele estaria bem e ninguém teria percebido uma piora no quadro dele ou algo parecido, e que aquilo era negligência. Então ela chegou ali meio que apontando para todo mundo. E isso ajudava ela ali no papel de vítima. Depois, camisetas e mais camisetas e passeatas ali com pessoas ali com a camiseta do Tony Flor
pedindo justiça e tudo aquilo sendo televisionado. E ela voltava na delegacia toda semana: eu quero notícias de como está a investigação, e a resposta do delegado era sempre a mesma. Então o delegado tinha um nome, tinha uma testemunha ocular e já sabia que em nenhum momento houve, né, essa conversa onde ele disse que foi confundido com um policial. Então ele já acha que ali existe alguma coisa com a mulher também, porém ele não consegue provar. Então ele arma uma operação que chama Operação Capiciosa, tá? Isso foi montado, uma operação que durou bastante tempo e foi dividida em 3 fases. Por quê? Ele também acaba recebendo, o delegado acaba recebendo também uma informação de que depois ali, né, que esse Igor, na verdade, quando ele vai investigar esse Igor, ele descobre que esse Igor, ele estava, né, em regime aberto, porém ele estava de tornozeleira eletrônica. Ele teria desligado a tornozeleira eletrônica dele 12 dias antes do que aconteceu com Tony Flor, e isso fazia com que ele fosse então uma pessoa foragida. Você está de tornozeleira, você precisa ir lá, você precisa, né, se apresentar. Ele não se apresentava há um tempo, então eles começaram a ficar ainda mais convencidos de que de fato aquele Igor tinha alguma coisa a ver. E aí é nesse momento que eles começam a receber informações do seguinte, que esse Igor teria, né, logo depois ali do que aconteceu com Tony Flor, viajado para o Rio de Janeiro e ficou no Rio de Janeiro por 3 meses. Durante esses 3 meses ele teria passeado, ido para baladas, feito churrascos, ele teria gastado um bom dinheiro, né? Eles avaliavam ali 20 mil reais, e ele teria dito durante um churrasco que tinha tirado a vida de um homem. Ele meio que se gabou de ter feito isso, porque ele disse: ah, lembra daquele caso, tal? Então fui eu, para se aparecer para uma garota que estava no lugar. E aquilo, na verdade, não adiantou, não ajudou muito ele. E ele teria entrado em desespero também e contado para a mãe. Então, quando a polícia ela entra na cola do Igor, eles levam todo mundo para a delegacia. Quando ele volta para Cuiabá em dezembro, a polícia então prende o Igor e prende a mãe do Igor. O Igor no começo não queria falar, mas aí eles passam a conversar com a mãe do Igor, e a mãe do Igor confirma que ele teria contado para ela que tinha tirado a vida de uma pessoa, e que também ela tinha visto quando ele atendeu um telefone, falou com uma mulher do lado de fora da casa. Ele teria ido para o quintal e que ele estava acertando alguma coisa, e que foi algum tempo depois daquilo que ele teria dito para ela que tinha tirado a vida de um homem. E que ele estava ferrado, que ele estava com medo do que ia acontecer com a vida dele, esse tipo de coisa. Então ela vai e conta. Então a polícia já sabia que ele tinha tirado a vida de uma pessoa e já chegam com essa informação para ele de que teria partido também da mãe. E aí, nesse momento, ele vai e ele conta que, na verdade, ele foi procurado sim, né, por uma pessoa, e aí ele começa a dar nomes, e os nomes dos envolvidos. Então ele diz que foi procurado por 2 amigos, que seriam o Wellington e de Ellington, e eles teriam dito que uma mulher queria, na verdade, que estava encomendando, na verdade, a morte do próprio marido. Então, eles teriam ali conversado entre eles, ele estaria precisando de dinheiro, né? Esse rapaz estaria precisando de dinheiro. E eles disseram para ele: olha, parece que vai ser 20 mil para cada um. Eles acertam, então, em 60 mil e dizem para ele assim: olha, vai ficar tudo com a gente. Então, o de Ellington e o Wellington dizem isso: olha, vai ficar tudo com a gente, e a gente vai arrumar arma, a gente vai arrumar todo o cronograma das coisas que ele faz, a gente vai ficar na cola dele e tal. Só que no dia, né, de fazer, é você quem vai fazer. E ele teria aceitado. E aí começam a perguntar para ele, falam: mas quem encomendou isso? Quem encomendou isso? E ele disse assim: eu falava com uma moça no Facebook, e essa moça disse que tinha uma amiga que estava sofrendo na mão do marido e que queria encomendar, né, ali a vida, enfim, né, a vida, não a morte, né, a vida do marido. E nós estávamos ali dispostos então a fazer o serviço. Porém eu recebi, mas os outros meninos não receberam. E aí todo mundo: tá, mas quem é a moça? Ele diz: eu não sei, eu tava paquerando ela por uma rede social, e de repente, quando a gente conversou isso, ela me deu o contato dessa moça e eu nunca mais falei com ela. E eles queriam o contato dessa mulher. Eles descobriram que o irmão dela trabalhava numa barbearia, e isso ele teria falado também.
O irmão dela trabalha numa barbearia e tal, e aí eles levantam, né, quem era o irmão, então, do barbeiro do tal lugar que esse rapaz conta. Olha a história. Sabendo, então, quem é o barbeiro, onde é a barbearia, eles procuram quem são os irmãos, levam as fotos e ele reconhece uma moça. E essa moça seria uma moça chamada Ediane. A Ediane era a manicure da Ana Cláudia. Ediane teria sido manicure da Ana Cláudia por muito tempo e teria sido para Ediane, porque Ediane teria morado num bairro que tinha ali muito envolvimento ali com alguns grupos e Ediane conhecia muitas pessoas. Então, quando ela decidiu agir, quando a Ana Cláudia decidiu que ela queria tirar a vida do Tony Flor, ela queria contratar alguém para fazer isso, ela pede ajuda para Ediane. A Ediane, né, teria ouvido uma história de que ela era agredida, né, que a Ana Cláudia era agredida e que também as filhas estavam sendo e que ela não aguentava mais aquela situação e que ela precisava resolver. A Ediane teria então entrado em contato com o primeiro rapaz e então ela teria passado meio que essa informação e o contato e disse para ele, olha, ela teria conversado então tudo isso, organizado com os outros meninos e aí depois disso o que aconteceu foi que ela disse, olha, esquece meu contato, me bloqueia, não quero mais conversar com vocês, não quero conversar com vocês sobre isso. Tudo bem. Até então, estão pensando, né, uma questão de negócios ali que tá rolando, mas era um pouquinho mais do que isso. Por quê? Essa moça, então, a Ediane, ela tinha um irmão, e esse irmão tinha um relacionamento amoroso com a Ana Cláudia, a viúva do Tony Flor, e parece que era um relacionamento de longa data. O nome do irmão da Ediane era Sandro Lúcio e quando ele foi perguntado, então, né, quando a polícia perguntou para ele se ele tinha algum relacionamento com a Ana Cláudia, ele teria dito que não, que o relacionamento dele era profissional porque ele trabalhava nos mercados, ali em um dos mercados, que ela atendia como representante comercial. Então, o que acontece? Era só um relacionamento de, enfim, de oioba. Eles não tinham nenhum envolvimento amoroso, porém as coisas se mostraram diferentes através de prints de celular, conversas e tudo mais. E tem outra coisa, toda a organização, pagamento, todas essas coisas foram feitas via ali rede social, então não seria difícil você pegar, né? Uma vez que você conseguisse chegar no rastro, você pegaria fácil ali a Ana Cláudia. Enquanto isso, a Ana Cláudia clamava por justiça e fazia vídeos ali tentando promover a empresa, né? Porque afinal de contas agora ela era uma mulher que tinha perdido o marido injustamente e ela queria, na verdade, que a empresa crescesse cada vez mais para ajudar a criar as filhas dela e também, né, realizar o sonho do falecido marido dela, que era o homem que ela mais amava e que ela nunca traiu. Então a polícia tem ali a primeira fase, eles conseguem algumas fotos, as fotos elas começam a bater também com a descrição do Igor, com as coisas que teriam acontecido no dia, então eles já começam a ter alguma materialidade, só que ainda faltavam ali algumas acariações, no caso, por exemplo, da Ediane, e também do Igor ali para dizer se eles se conheciam ou não. A acariação acontece, então a Ediane abre a boca e conta, fala, fui eu que dei o contato, porque ela não aguentava mais o marido, ela queria terminar com o marido porque ela tem um relacionamento com o meu irmão. E aí nesse momento a polícia assim desacredita, porque até então o policial achou que ela estava fazendo isso também só por dinheiro ou alguma coisa assim, parece que não. Também tinha ali um envolvimento amoroso, inclusive, tá? Ela teria passado as festas ali, o final de ano, no Rio de Janeiro. Depois ela disse que passou na casa de amigos no Rio de Janeiro. Mas por incrível que pareça, o Igor, né, que foi então a pessoa que fez os disparos, que foi quem efetuou os disparos mesmo, estaria também no Rio de Janeiro. E a questão é o seguinte, por que que também tudo virou uma confusão? Porque eles também começaram a ameaçá-la, porque ela não pagou os demais. Ela afirma, hoje ela está presa, tá? Mas ela afirma que ela pagou os 60 mil reais para todos eles, porém não é verdade, porque eles dizem que não receberam, né? E o próprio rapaz lá, o Igor, ele diz, olha, não adianta você ficar mentindo, fala, né, pra manicure, que era a manicure da Ana Cláudia, fala, não adianta você ficar mentindo, ninguém ganhou nada aqui.
A única coisa que a gente vai ganhar é a algema. Então, em sede policial, eles chegam, né, à conclusão de que, de fato, ali cada um tinha a sua culpa, porém, o autor dos disparos seria esse Igor e que, na verdade, quem teria dado o contato teria sido a Edilane, mas quem teria contratado o serviço, né, para poder, enfim, se livrar do marido teria sido a própria Ana Cláudia. Então, tudo isso foram coisas ali que foram sendo colocadas, mas ainda assim precisava de um pouquinho mais de prova, né? Então eles começam a fazer o quê? Eles continuam a operação que eles chamam de operação capciosa, porém eles não avisam que essa operação está acontecendo. Então ela meio que ficou correndo atrás do próprio rabo. Eles deixaram ela continuar indo para a imprensa, deixaram ela continuar fazendo tudo para poder pegá-la de surpresa. Eles começam também a fazer alguns levantamentos bancários e começam a receber algumas informações, por exemplo, de um cheque devolvido quando o Tony Flor ainda estava vivo, né, alguns dias antes ali do seu falecimento, quando eles tentam descontar um cheque de R$6.000. Esses R$6.000 que ela teria dado em cheque, o Tony recusa o cheque, devolve, diz que não, que aquele cheque ali era um cheque errado, pergunta se foi ela que passou aquele cheque, ela nega, ela diz que estava com reformas em casa e que algum pedreiro ou pintor deve ter levado o cheque, deve ter furtado o cheque. Então ele pega susto o cheque, e aí eis um problema, porque o que acontece? Eles teriam dito o seguinte para ela, que ela teria que pagar o serviço antes. Ela diz, eu não pago o serviço antes, eu só pago o serviço depois. Guardem essa informação, eu só pago o serviço depois. E aí eles teriam dito, mas a gente precisa comprar uma arma e custa R$6.000. Então ela pega e fala, olha, eu vou tentar ver o que eu posso fazer, mas senão vocês vão ter que resolver vocês mesmo, porque eu só vou pagar no final. Então um deles, acho que foi o Gielen, então vocês desculpem, tá? Não dá pra saber direitinho quem fez o quê, porque assim é muita gente. Então, ou o Giellington ou o Wellington teria feito o quê? Colocado a moto ali, como se tivesse penhorado a moto para poder conseguir uma arma. Então, eles conseguem, então, essa arma. E, na verdade, era para ter acontecido uma semana antes, né, do que aconteceu, porque o delegado, ele estipula que isso foi organizado ali, né, devido ao que eles escolheram nas redes sociais, entre conversas, entre depoimentos, até mesmo das pessoas envolvidas, em torno de 45 dias. Então, por 45 dias, ela sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento. Uma coisa que também chamou muita atenção foi o seguinte, eles teriam feito isso na esperança de receber. E ela teria, sim, dado a coordenada, porque ela, primeiro, quando ela chega, né, de fato, a receber voz de prisão, vai ser um impacto para todo mundo, principalmente para o jornalista que deu espaço de televisão para ela. Então, foi um papelão, gente, vocês não têm noção, assim, foi uma coisa que ela estava ali do lado o tempo todo. E quando, inclusive, eles prendem, porque eles vão prender o primeiro ali, o Igor, lá em dezembro. Então, ela vai achar que ele tá preso e ela vai chegar a fazer uma ligação para a mãe do Tony e vai falar o seguinte para a mãe do Tony, esse cara não merece viver. A gente tem que dar um jeito de entrar na delegacia e acabar com ele. E a mãe do Tony diz assim, não faz isso porque a gente precisa saber qual foi a motivação. E ela estava ali muito afim de repente, tirar a vida dele também. E ela fala isso para a mãe do Tony. E isso deixa a mãe do Tony ainda mais preocupada, porque a mãe do Tony já sabia da separação, sabia que eles estavam para se separar, sabia também que ele estava com uma outra pessoa. Então isso era uma coisa de conhecimento de quase todos ali, então amigos, familiares já sabiam que eles iriam se separar, então para eles aquilo ficou muito estranho, e aí é nesse momento, tá, que ela começa ali toda, né, aquela busca que do nada, tá, quase um ano depois, olha quanto tempo demorou, eles primeiro pegaram um integrante, foram pegando os integrantes ali, e o que chamou mais atenção é que esse primeiro que eles pegam era o que tinha rompido a tornozeleira eletrônica, então isso aí é mais uma prova de que as tornozeleiras eletrônicas são extremamente eficientes. Ele não desligou, ele rompeu e ele acabou cometendo aí esse crime. Então ele fez isso dessa forma, parou de se apresentar, foi para o Rio de Janeiro, nenhuma viatura foi atrás, ninguém foi atrás até estourar esse assunto aí. Então foi por isso que ele foi pego. E aí depois, né, com todo mundo ali já colocado como envolvido, a própria Edilane acaba envolvida também. E o Sandro Lúcio, o irmão dela, também. Porque ele teria mentido quando disse que ele não tinha nenhum relacionamento com ela. Porque isso também acaba entrando como motivação.
Então ele teria, na verdade, a Edilene, ela seria uma cunhada, entre aspas, da Ana Cláudia. Um ano depois, dia 14 de agosto, ali, pouquinho mais de um ano depois, no dia 14 de agosto, eles prendem, né? 14 de agosto de 2021, tá? Para ser mais exata. Eles prendem a Ana Cláudia. E eles querem ali mais informações, porque agora eles já têm toda a história dada e precisam que ela conte a parte dela. E ela começa a relatar que, na verdade, ela vivia, assim, dentro de várias traições, que ele era uma pessoa violenta, que ele era uma pessoa que não dava nenhum tipo de importância para a família e que nos últimos tempos ele teria, inclusive, conseguido ali uma arma que ele mantinha dentro de casa e assustava tanto ela quanto as filhas, que teria ali, inclusive, além do boletim de ocorrência, em 2015, ela teria se separado dele porque ele teria, né, enfim, agredido ela grávida. O ciúme era muito grande de ambos os lados, a um ponto que correu-se aí uma conversa por parte do promotor, porque quase tudo isso aqui que eu tô contando sai da investigação do Arthur Garcia e também, né, do delegado de polícia, mas também tem a parte do promotor, porque a denúncia ela foi oferecida. Então, o que acontece? O promotor ele conta sobre um acordo que eles teriam, um acordo de fidelidade. Cara, isso é muito louco, sério mesmo. Eles teriam estipulado o seguinte: em 2017 eles teriam armado um acordo de fidelidade. Se um traísse, o outro tinha direito de tirar a vida do outro. Isso é a coisa mais maluca do mundo e parece que inclusive eles tentaram registrar isso em cartório, tá? E obviamente, né, não deu certo. Mas parece que existia esse contrato aí. E aí várias perguntas começam a surgir, principalmente como que ela conseguiu inclusive os 20 mil reais. Só que aí a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Ela continuou trabalhando no lugar do marido dela. Então ela continuou fazendo com que dinheiro entrasse dentro de casa. E outras despesas que ela pudesse ter, eles examinaram também as contas da casa e as coisas que ela ia ali alegando que era utilidade da casa e viram que tava assim as contas superfaturadas, sabe? O mercado dá R$1.000, ela disse que deu 2.500 e essas coisas assim para poder ir guardando dinheiro. Só que acontece que também existiam umas denúncias com relação ao Tony, tá? O Tony teria brigado com o rapaz, então também parece que ele era um pouco nervoso, brigado com o rapaz e quebrado ali uma garrafa de cerveja, ter atacado, e isso é ela que conta, então não sei, isso aí acho que tem que ser apurado. E ela conta que ele teria feito isso, agredido ali um rapaz com uma garrafa de cerveja e também teria, inclusive, dado ali um disparo num barril de chopp da Heineken, onde acabou ali assustando o pessoal do condomínio. Então parece que ele tinha um temperamento forte, vamos dizer assim, não é mesmo? Enfim, isso são coisas que ela vai contando. Só que quando ela vai contar? Ela vai contar depois que ela estiver em sede policial, que a cara dela for no chão, que ela for desmascarada também em público, porque já que você buscou justiça, né, pela mídia, você também acaba sendo perseguido depois pela mídia. Então ela começou sim a ter que responder as perguntas, principalmente do Arthur Garcia, que deu todo o espaço do mundo, abraçou a causa dela, tá, para poder explicar o que estava acontecendo. Ele disse: eu não acredito que foi você, e foi muito sincero quando ele disse isso, porque era realmente inacreditável. Aquela mulher, gente, atuando, foi um ano atuando, sabe? Assim, fora do normal, assim, é sério, gente, é muito doido. E ela falando ali que não, que aquilo ia ser apurado ainda, que ela não tinha nada a ver com aquilo, imagina, que ela ainda estava buscando justiça e tudo bem. E ele perguntando: é essa justiça que você queria? A chuva, gente, a chuva começou. Porque o que acontece? Quando ele pega esse caso, ele achou assim: eu não tô só ajudando a viúva, né, a encontrar quem fez isso com o Tony Flor, mas sim também uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa gente boa, né, um amigo e tudo mais. Então ficou uma coisa meio assim. E aí o que acontece é que ela vai acabar, né, sendo presa e ela não vai confessar, tá? No primeiro momento ela não confessa, ela fala assim que os dois não estavam passando por bons momentos no casamento e nisso ela teria mentido, porém, né, todavia, contudo, ela não teria encomendado absolutamente nada e que aquilo era uma grande mentira, que aquelas pessoas estavam perseguindo ela, quando na verdade ela que perseguia as pessoas, porque ela ficava o tempo todo indo na delegacia, forçando a barra para que buscassem então os culpados. Eu acho que no fundo ela pensava assim: eles não vão acreditar nele, eles vão acreditar em mim, porque afinal de contas um deles é até um ex-presidiário. Só que não foi o que aconteceu. A polícia investigou a fundo, assim como ela queria.
Só que acabaram ali descobrindo que ela teria sido a mandante. Então começam a levantar toda essa parte de dinheiro, como é que vai ficar, e ela acaba presa, tá? Nesse dia que ela é levada, então no dia 14 de agosto de 2021, para a sede policial para prestar depoimento, toda essa teia de mentiras, porque na verdade foram 3 caras que ela contratou, mais a intermediadora que era Edilane, mais o irmão da Edilane, que seria então mais a intermediadora que era a Ediane, e também o irmão da Ediane, que era o Sandro, que sabia, porém não teve envolvimento. Então ele apenas paga ali, está como réu de perjúrio. Porém, né, todos foram presos, tá? Foram presos, tiveram sua prisão decretada. Depois ali de tomarem os seus depoimentos todos em conjunto, tiveram acariações, tiveram várias situações ali, e ela acaba presa, e ela ainda dizendo que ela era inocente, até o dia das oitivas. Então as oitivas, elas acontecem por volta ali de abril, e ela acaba confessando, e ela confessa e diz que na verdade ela fez isso por medo, porque ela tinha medo que o marido dela acabasse com ela e acabasse com as filhas dela. A polícia tem como motivação dinheiro, eles acham sim que a questão era dinheiro, até porque a empresa ela perdeu todos os clientes depois que eles descobriram isso, ninguém quis mais continuar trabalhando com ela, porém, o que acontece? Tinham bens. E durante um ano ela ficou tomando conta de tudo isso. Então parece que teve um carro que ela teria vendido, depois ela disse que roubaram. Isso foi a mãe do Tony Flor que disse. Como eu disse para vocês, são muitas informações, são, né, reportagens que eu fui pegando. Então ela disse que ela saiu vendendo, ela vendeu bens, ela vendeu coisas ali sem declarar nada para ninguém. E que na verdade ela não poderia ter vendido, só que ela disse que roubaram. E o que é roubado, você não tem que dar satisfações, você só tem que fazer um boletim de ocorrência. Então eles começam a perceber esse engendramento todo, e a operação capciosa deu certo, porque ela acabou então durante as oitivas confessando. Então ela, como réu, confessa, né? Depois a juíza responsável pelo caso, ela vai avaliar tudo, né? Avaliar todas as pessoas e ver quem então vai ou não ser pronunciado ao tribunal do júri, porque envolve crime contra a vida, e quem não vai. E ela decide que todos vão a júri popular. E aí é que começa uma confusãozinha. Por quê? Toda a defesa da Ana Cláudia é trocada, tá? No início não foi, ela continua ali, ela tinha uma boa defesa, depois a defesa é trocada, e depois ainda, tá, eles estipulam que o júri popular dela seria agora, em setembro, por isso que eu tava esperando um pouquinho para trazer esse caso, só que foi remarcado, tá? Tiveram vários pedidos de adiamento do júri popular. No dia 13 de outubro agora de 2022, parece que os 5 réus vão ser levados a júri popular. São eles, então, o Sandro Lúcio, que vai responder por falso testemunho, Dieliton e Eliton vão responder por homicídio triplamente qualificado, Edilane também, tá, pelo mesmo que os outros, homicídio triplamente qualificado, e ainda existem algumas histórias, né, e Ana Cláudia também, né, como homicídio duplamente qualificado, porque no fundo ela teria ali, né, organizado ali por meio de pagamento e entrou como qualificadora e tudo mais. E sabemos como funciona a lei. Se você tira a vida do cônjuge ou se você tira a vida dos seus pais, você perde direito à herança, né? Então agora, né, depois que ela foi presa, as 3 filhas dela ficaram então com a avó, né, a avó materna, a mãe dela. Só que a avó paterna reivindica as meninas, ela quer ficar com as meninas, inclusive ela já teria entrado na justiça. Eu não sei hoje com quem estão as meninas, mas pelo que deu a entender, parece que a avó paterna conseguiu, porque ela entrou na justiça em nome das meninas para tirar de vez ali a Ana Cláudia do testamento, então, do Tony Flor, né? Então todos ali estão convictos de que ela não deve receber nenhum centavo do dinheiro do Tony Flor e que tudo tem que ficar para as filhas. O problema também nisso é que muitos bens do Tony Flor ficaram em nome de terceiros, e isso foi uma coisa que não deu para se resolver. Então talvez ela tenha organizado tanto que ela não tenha prestado atenção que o que ficou para ela no fundo foi uma empresa onde, quando não se trabalha, não se ganha, e ela está presa, então ninguém está tomando conta dessa empresa. Então são coisas que foram muito mal resolvidas, e no fundo ela acabou sendo ameaçada, sendo cobrada, porque os meninos queriam receber, tiveram que penhorar uma moto. Segundo eles, né, ali o que eles utilizaram, a arma que eles utilizaram, eles jogaram em um rio. Então
Não dá para saber, eles disseram que era uma 38, que é compatível, né, com os ferimentos, porém não teve jeito, né, ela acabou sendo presa mesmo e todos vão a tribunal do júri, pelo menos até esse momento, todos vão a tribunal do júri, 13 agora de outubro de 2022. Mas, gente, ela conseguiu enganar a população, ela conseguiu enganar repórteres, ela conseguiu enganar jornais, ela conseguiu enganar todo mundo e, como eu disse para vocês, ainda pagando de uma mulher ali super forte, sabe, que amava o marido, fazendo vídeos de promoção para a empresa do marido, porque afinal de contas era um sonho dele que ela queria levar para frente. Tem vídeo disso no YouTube, gente, vídeo dela fazendo isso ainda como vítima, depois de cobrar praticamente, assim, incessantemente a polícia, semana após semana, fazer carreata, passeata, sei lá, da saudade, e com camisetas e com página de justiça, e quando de fato, né, a mandante teria sido ela sabia tudo o que tinha acontecido. Inclusive o dia que aconteceu não era dia de treinar, ele treinava às terças e às quintas, e era uma segunda-feira. Ele não treinava na segunda-feira, mas eles teriam marcado um treino, né, durante a noite, eles teriam por WhatsApp, ali a galera da academia, marcado um treino. Então ela teria passado também essa informação ali para as pessoas que estavam responsáveis por tirar a vida do marido dela. E inclusive ela teria ficado muito brava, tá, e dito que eles eram péssimos naquilo que faziam, porque o marido dela ainda estava vivo, porque ele chegou aí para o hospital. Então, assim, é uma coisa atrás da outra, tem muitos pormenores, existem rumores aí de que ela teria pagado ali alguns policiais, em torno de R$4.500 ali para alguns policiais darem informações privilegiadas para ela, que foi o que ajudou também o delegado a saber que ela estava sempre de olho no caso, porque ela estava com medo do nome dela aparecer, e esse foi um disfarce perfeito. Uma novela que durou 1 ano e depois ela presa. Então agora esse próprio Arthur Garcia fala com ela na penitenciária, tem mais ou menos 1 mês, ele falou com ela na penitenciária e ela dizendo que ela tinha se encomendado, mas ela alega, na verdade, violência doméstica como motivo, dizendo que nunca teve um caso com ninguém, né? Mas parece que ali essa era uma prática normal entre os dois. Agora, se de fato ele era violento ou não, aí muita gente pode falar, mas ela podia se separar. Sim, ela podia se separar, mas aí é dinheiro que entra em jogo, 15 anos de casamento que entra em jogo, e de repente ela achou que ela não ia sair com uma boa. Mais uma vez, ele não tinha quase bens no nome dele, então se houvesse ali uma separação de bens, né, que bens teriam para separar? Então seria bem complicado mesmo ali para ela em questões financeiras. Ela estava acostumada a ter tudo que ela queria ali de forma, né, de grana ali, então de repente ela não quis estragar essa estrutura. Alguns viajam que ela gostou da fama e tal, eu não, eu acho só que ela entrou numa bola de neve de mentira, buscar por justiça, e depois ela não teve outra opção a não ser continuar com essa história. E como ela repetiu e repetiu e repetiu, dava a entender até que ela já estava acreditando que ela estava buscando justiça mesmo, que ela nunca tinha feito absolutamente nada, né? E aí é a questão, ela tira o pai e tira ao mesmo tempo a mãe, porque ela vai acabar presa e essas meninas vão crescer sem o pai e sem a mãe. E não, numa situação dessa, diz pra mim, quem é tão esperto assim para contratar tanta gente e ainda acabar numa situação dessa? Contratou, não pagou. E ainda existia um rumor de que não seria a primeira vez, que a primeira vez ela teria contratado um cara que teria só pegado o dinheiro dela e não tinha feito serviço, fugiu, não fez o serviço, ela teria dado uma quantia grande e ele fugiu sem fazer o serviço, e foi por isso que quando ela contratou esses, ela teria dito que só pagaria depois e ainda teria reclamado que o serviço não foi bem feito, porque o marido teria permanecido ali com vida. E aí a mãe dele até chegou a dizer no jornal, lógico, muito nervosa, achando até que ela poderia ter feito alguma coisa para ele no hospital para fazer ele passar mal e morrer de vez, né? Porque ele estava ali recebendo tratamento e poderia melhorar. Só que na verdade não, ele acaba tendo essa piora aí, né? Que para a mãe é uma piora suspeita. Esse caso é muito intrigante porque essa mulher, ela penalizou a sociedade. Foi durante, né, um período em que estava todo mundo confinado dentro de casa, então todo mundo ficou assistindo esse caso e, enfim, quando você vê ali 1 ano você assistindo uma pessoa buscar por justiça, depois você descobre que ela, na verdade, era a pessoa que mandou acabar com tudo. Então, assim, é muito triste mesmo.
Contem pra mim se vocês conhecem essa história, se vocês conhecem com detalhes essa história. Tá? Parece que ela tentou pensar tanto, organizar tanto, que a coisa virou uma bagunça. Foi só a questão de você pegar um fio que você conseguiu desmanchar ali toda aquela renda. Então, assim, foi bem complicado. E deixou, assim, a população com a cara, assim, de espanto, porque você vai pensar o quê de uma pessoa dessa? Foi um ano, gente, um ano na televisão pedindo por justiça. Então hoje ela se mantém presa e aguardando, os outros também estão presos, ela tá presa, aguardando então o júri popular que deve acontecer no dia 13 agora de outubro de 2022. Assim que acontecer o julgamento, eu trago para vocês a atualização de quem pegou qual pena, como foi conduzido isso aqui, porque como é um julgamento com muitas pessoas, tem muita briga com atenuantes, então um quer quebrar uma atenuante, outra atenuante, isso atrasa muito o júri popular, mas parece que dessa vez já foi desmarcado, remarcado, então parece que dessa vez vai acontecer mesmo aí esse mês. Então, trago para vocês mais informações quando acontecer o júri popular. Não sei se vai ser televisionado ou não, mas eu dou um jeito aí buscar essa informação para vocês. Qualquer coisa, se vocês souberem, são da região, tem mais informações sobre o caso, coloquem aqui embaixo, ajudem, ou também passem para mim algum jornal que seja mais confiável, algum jornal da preferência de vocês que são da região, para poder receber as informações que eu vou gostar bastante, assim eu fico sabendo um pouco de cada estado, que eu acho muito interessante, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, um super beijo e até o próximo vídeo.